Um país dividido. Assim é a África do Sul, lugar que enfrentou quase 50 anos de uma forte segregação racial, o chamado apartheid. Mas o fim do regime, em 1994, não colocou um ponto final nos problemas sociais de lá. A nossa reportagem foi até a África do Sul conhecer de perto os squalor camps, locais de extrema pobreza, onde brancos e negros convivem lado a lado. Essas cenas não seriam tão fortes se fossem em um lugar diferente da África do Sul. País marcado por uma história de segregação racial e perseguições. 27 anos depois do fim do apartheid, a imagem de brancos da minoria africana em situação de miséria extrema mostra uma realidade até então impensável. Estamos em Krugersdorp, periferia de Johannesburgo. O que a gente vê aqui é o que eles chamam de squatter camps. São acampamentos improvisados, casas feitas de lata em terrenos públicos, onde as pessoas que moram não pagam aluguel e têm acesso a bem poucos serviços básicos. A gente vê que as condições de higiene são mínimas, tem muita sujeira, muitos entulhos, é assim que eles vivem. Durante todo o tempo do apartheid e da segregação racial, locais assim eram conhecidos por serem formados apenas por comunidades de negros. E é essa situação que tem mudado na África do Sul, porque agora famílias brancas também entraram para a pobreza e começam a conviver em locais de extrema dificuldade de vida. Danny. Hugo é líder comunitário. Em um squatter camp, o governo te deixa viver de graça, você não paga aluguel, nem água ou esgoto. Viver aqui significa ser pobre, significa viver de favor num terreno do governo, que não é seu. O local foi construído ao lado de um lixão. Olha só como é que são os interiores das casas aqui no Squatter Camp. Aqui onde a Edith mora, são casas feitas de placas de metal escoradas por pedaços de madeira. Se a gente tirar, já é muito perigo, tem o risco da casa vir abaixo. É muito apertado, não tem espaço quase aqui. As roupas ficam todas penduradas numa espécie de varal. Existe sujeira, um cheiro ruim. Também aqui a gente sabe que ela não tem água, tem que pegar água fora para cozinhar, mas não tem banheiro, não tem chuveiro. A cama a gente vê também bem velha, com cobertas bem surradas. How do you feel living like that? Pergunto para a Edith como ela se sente por morar ali. Eu quero sair daqui, mas não consigo. Não tenho condições nem de visitar a minha família. You feel ashamed in a certain way? Me sinto envergonhada. Mas fazer o quê? A população aqui depende de banheiros químicos e apenas uma vez por semana caminhões do governo limpam as cabines. Só nesse campo são mais de 60 famílias de brancos. Aqui também há negros. Já em outras dezenas de campos espalhados pelo país, há apenas brancos. Os filhos de Nikita nasceram na miséria. É difícil viver aqui e ter pessoas te julgando o tempo todo. Mas pelo menos é um teto para eu criar os meus filhos. A vizinha dela, a Tricky, de 52 anos, trabalhou por décadas como enfermeira e hoje depende de ajuda para comer. Hoje, eu me coloco no lugar dos negros desse país e vejo como a vida deles sempre foi difícil. Hoje, ela é obrigada a limpar casas por aproximadamente R$ 40 o dia, o que ela ganha limpando a casa de uma pessoa durante horas e mais horas. Ela diz também que quando se mudou para um campo como esse, foi muito difícil, porque houve muito preconceito dos amigos brancos. Eles falavam para ela: o que você branca está fazendo num local como esse?
Para entender a razão da pobreza branca ser tão impactante nesse país, é preciso voltar na história. Nossa equipe conversou com especialistas. Shaniv Pretórios, da Universidade de Pretória, explica que durante o apartheid o governo resgatava os brancos de qualquer dificuldade. Eram criados programas de emprego porque era inaceitável ter um branco pobre. Apartheid significa literalmente separação na língua local. O regime que começou no país em 1948 privilegiava a minoria branca e deixava a imensa maioria negra e pobre à mercê de leis separatistas. Durante quase 50 anos, os negros não podiam votar, adquirir terras e tinham a circulação pelo país controlada. Depois de passar quase 30 anos preso, o líder popular Nelson Mandela chegou à presidência da África do Sul em 1994, o que colocou um ponto final no apartheid. Nelson Mandela disse certa vez que aqui ver um negro pobre é normal, ninguém se choca. Mas quando se vê um branco pobre, isso se torna uma tragédia, quando na verdade não é uma tragédia, apenas é o que é. Quase 3 décadas depois, perguntamos a Cli, negro, vizinho de brancos miseráveis, como ele encara a situação. Quando eles começaram a chegar, foi difícil aceitá-los, justamente pelo passado, mas eu não guardo rancor dos brancos, não. Os brancos representam 8% dos 55 milhões de sul-africanos. Se hoje a pobreza é evidente entre uma pequena parte da minoria africana, o legado do apartheid prevalece nos imensos bolsões de pobreza negra. Desde que o regime de perseguição aos negros acabou, o governo passou a implementar uma política chamada BEE, Black Economic Empowerment, em português, Empoderamento Econômico dos Negros. Na prática, empresas devem privilegiar negros em vez de brancos na hora de contratar, independente da qualificação profissional. A taxa de desemprego entre homens e mulheres negras é muito maior do que entre homens e mulheres brancas. Mesmo assim, para especialistas, o programa de empoderamento dos negros é um fracasso. É uma boa ideia, mas a implementação foi feita de forma errada. Então eu acho que esse programa precisa ser reescrito do zero, porque não dá para consertar algo que não está funcionando. O principal problema, segundo este economista, é que ao se colocar em prática um programa que privilegia apenas uma parcela da população, se cria um outro problema muito maior. Os sul-africanos acreditam que isso só ajudou a aumentar as desigualdades. E este professor vai além. Tenho muito cuidado ao dizer isso, mas eu diria que esse programa criou uma espécie de racismo reverso. Não deu certo aqui na África do Sul e acho difícil que alguém discorde de mim nesse ponto. Não funciona. Eu não consigo um emprego por ser branco. Eles estão fazendo um apartheid ao contrário. Aqui na África do Sul temos esse grande problema. Nós não vemos a pobreza como um todo. Ainda falamos de forma dividida entre pobreza de negros e pobreza de brancos. Esse é o problema. País dividido. Essas imagens são de um documentário lançado em 2009, retratando a crescente pobreza branca na África do Sul. A diretora diz que o problema não é recente, mas ainda choca os sul-africanos, principalmente quando os pobres são brancos. Tem muita pobreza nesse país. Entre os negros ainda é muito maior. Isso não mudou. Fiz um filme sobre a pobreza branca, mas sei bem que pelas ruas a pobreza entre os negros é
muito maior e mais extrema. Para ela, que já lançou também um filme sobre a miséria entre os negros do país, a pobreza uniu brancos e negros. Mas entre os brancos ela percebeu algo diferente. Tem uma diferença entre pobreza branca e a negra. A pobreza negra tem, no fundo, uma esperança de que as coisas podem mudar, serem diferentes. Mas a pobreza branca não. Eles simplesmente não têm esperança, nada. Parece que, para eles, a vida nunca vai melhorar. As tensões raciais ainda pulsam na sociedade sul-africana. Visitamos um projeto social que só atende brancos, uma fazenda coletiva para abrigar famílias vulneráveis. Leif, a líder do grupo, explica. A gente resgata essas pessoas que não conseguem emprego. Damos moradia, comida, roupas e as ensinamos novas habilidades, até que elas consigam recomeçar a vida. São 10 famílias que vivem na comunidade. Então eles recebem doações de comida, por exemplo, eles ganharam um porco, eles mesmos mataram um animal, cortaram em pedaços e agora eles estão preparando aqui nessa panelona com fogo a lenha, é a alimentação que eles conseguem sempre de doações que depois são distribuídas para essas famílias que eram famílias de moradores de rua e agora encontram aqui uma possibilidade de ter um pouco mais de dignidade, de vida melhor. Leif explica que na fazenda eles também criam animais como patos e galinhas e cultivam vegetais. E ela lamenta o que está acontecendo no país. Meu povo está sofrendo e muitos não têm culpa pelo passado. Eu vejo devastação, raiva, falta de esperança. É o que minha gente está enfrentando. E ninguém aqui é preguiçoso. Pergunto se o povo dela significa apenas os brancos. Sim, a culpa é da política do governo de empoderamento dos negros. Então são essas cabanas que eles constroem para as famílias que chegam. A gente vê que são condições muito melhores do que os acampamentos com casas de lata, com casas de placas de ferro. São cabanas feitas de madeira, não são luxuosas, mas são dignas. É tudo muito limpo, tudo muito organizado e a gente vai mostrar como é que é. Leif nos mostra orgulhosa o interior da cabana. Explica que cada família tem apenas um ano para morar ali até recomeçar a vida. Aí pergunto se ela aceitaria um negro na fazenda. Ela responde que poderia indicar assistência do governo a uma família negra, mas que no projeto social dela não há lugar para eles. Pergunto se isso não é segregação. Sim, mas é o governo que cria a segregação ao impor leis que impedem brancos de conseguir empregos. Wayne, de 30 anos, garante que já foi milionário. Antes de morar na fazenda, ele conta que passou 6 meses nas ruas. Aos 22 anos eu tinha uma casa de 2 andares, 4 quartos, carros, dinheiro no banco. Perdi tudo. Ele diz que já chegou a ter um salário de mais de 40 mil reais. Mas há alguns anos foi demitido e nunca mais conseguiu trabalho. O argumento é que sou branco e que a empresa precisa agradar ao governo para conseguir pontos de acordo com a política pública e conseguir fazer negócios. Wayne nos leva até a cabana onde está alojado com a família. Ele lembra que só a garagem da antiga mansão já era mais espaçosa que o novo lugar. Então ele diz que as crianças nasceram na riqueza, moravam numa casa grande, agora esse aqui é o quarto dele e da esposa que está fora no momento, e esse aqui é o quarto das crianças que a gente vai ver, e ele reclama principalmente que elas têm que dividir uma cama para poder dormir. Estou pagando o preço pelas coisas que meu pai e meu avô fizeram lá atrás.
Centro de Johannesburgo. Dezenas de moradores de rua aguardam para tomar um banho nesse trailer com chuveiros móveis. A ação social organizada pela Igreja Universal da África do Sul oferece às pessoas também um kit de higiene pessoal e roupas novas. Sou um novo homem, diz o rapaz que acabou de sair do banho. Ele estranha a presença de um branco entre eles. Curtis, vítima de um AVC, também é morador de rua. Ele só fala Afrikaner, a língua da minoria branca. Do you understand English? Not much. O bispo Marcelo Pires, líder da igreja na África, chegou ao país em 1994. Ele também está surpreso. O que nós estamos vendo aqui é algo que é completamente fora do imaginário. Um branco sentado com um negro, unidos na dor, no desespero. Não, isso é completamente fora da nossa imaginação. O branco jamais precisou mendigar, porque a prioridade do governo era o branco. Hoje a prioridade do governo se tornou o país. E porque o branco está na minoria e o negro está na maioria, o negro continua sofrendo muito. Diante dessa realidade no país, a Igreja Universal estendeu o trabalho de doação de cestas básicas aos campos onde vivem os brancos. Voluntários e pastores pela primeira vez chegam ao local que mostramos no início da reportagem. Eu estou muito acostumado a ir em lugares como esse e até piores do que esse. Mas eu nunca vi pessoas, os brancos, né, vivendo nessa situação. Quem era elitizado desceu, mas desceu muito rápido para o ruim. E quem já estava ruim ficou pior. E agora tem integrantes da Igreja Universal negros. A gente viu a imagem entregando comida para um branco. Isso simbolicamente num país de segregação racial passada também tem um peso muito forte. Isso é revolucionário. Porque no tempo do apartheid, o branco, na sua maioria, não ajudava o negro. E hoje o negro ajuda o branco. Isso é revolucionário. Olha só que interessante. O bispo Marcelo Pires está conversando aqui com algumas das integrantes da Igreja Universal aqui na África do Sul. São todas nascidas depois do fim do apartheid. Ele perguntou a elas como é que vocês se sentem vendo essa situação. Vocês que são negras, que têm antepassados que passaram tanto sofrimento, agora entregando ajuda para famílias brancas miseráveis. Elas falaram o seguinte: o importante para a gente é trazer esperança para essas pessoas, independente da cor da pele. Num país marcado pela segregação racial, essa jovem se espanta com o ato que está participando. Se a minha avó estivesse viva, não iria acreditar. As voluntárias seguem pelas ruas. Distribuem alimentos, inclusive para brancos que um dia também fizeram parte do apartheid. E a ajuda é bem-vinda. Essas cenas não seriam tão fortes se fossem num lugar diferente da África do Sul.